De uma forma bem direta e objetiva, já quero falar com vocês o assunto da lição. E nós vamos falar sobre a falácia do materialismo histórico. O texto principal, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 5. O resumo da lição nos informa: a resposta bíblica está na fidelidade ao Evangelho, que promove transformação genuína pela graça de Deus, não por revolução ideológica. Essa é a resposta bíblica, pois acreditamos que a fidelidade ao Evangelho promove uma transformação e não apenas uma ideologia ou uma revolução que vem por meio da ideologia. Nós temos alguns objetivos a serem alcançados: apresentar, explicar e conscientizar. Apresentar o quê? Os fundamentos do materialismo histórico, explicar a visão bíblica da história do ser humano e conscientizar a respeito das consequências práticas e espirituais desta teoria. É importante você observar esses objetivos, como o tema pode desencadear para outro assunto, uma pergunta aqui, uma pergunta ali, que pode mudar a rota do objetivo. Você, com o objetivo em mente, não perde o propósito da aula e assim alcança, de fato, o objetivo estabelecido. A nossa introdução sobre o nosso tema de hoje fala da seguinte maneira: o materialismo histórico nega qualquer ação sobrenatural na história, rejeita a revelação de Deus e substitui a providência divina por uma confiança cega nas transformações revolucionárias conduzidas por homens. Perceba, guarde essas informações: nega, rejeita e substitui. Para eles, volte para o texto, não há lugar para o pecado, para a redenção ou para a graça. No seu lugar, há apenas a luta material por igualdade e a promessa de uma utopia futura que viria após o colapso do sistema capitalista. O paraíso para Marx não está nos céus, mas em uma sociedade sem classe construída pelo esforço humano. Eu não destaquei essa palavra esforço humano, mas é o que os movimentos e os fundamentos materialistas sempre se estabelecem ao longo da história. Apenas movimentos humanos. Acredita-se que através desses movimentos e ações humanas se concentra e se centraliza toda uma revolução. Nós vamos observar na Bíblia que há vários contrapontos e base bíblica justamente contrariando esse fato do materialismo histórico. Tá ok? E aqui, queridos, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o pastor Márcio Emerson. Você está no canal, está inscrito. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos estudar sobre esse tema que é muito importante para a nossa juventude. Como você já observou, nós preparamos aqui um slide, um material de estudo, alguns comentários e algumas referências bíblicas não estão na revista dos professores, assim como também não está no livro de apoio. Nós acrescentamos justamente para agregar e assim desenvolver melhor o nosso estudo e, consequentemente, levar isso para a sala de aula, assim bem como na congregação. Quero convidar você a se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações. Fazendo isso, você vai estar por dentro de todas as novidades que temos aqui, semana após semana, acerca da palavra de Deus. Compartilhe nos grupos, seja instrumento de Deus, compartilhando a palavra do Senhor nos grupos da igreja, grupos de WhatsApp, grupo dos jovens. Eu tenho certeza que fazendo isso, o nome do Senhor será glorificado, tá bom? Se você se interessar por essa aula, eu vou colocar o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, você entra em contato conosco e nós vamos disponibilizar para você de forma gratuita, tá bom? Vamos dar continuidade aqui para o nosso primeiro tópico da lição. E o primeiro tópico é os fundamentos do materialismo histórico. O primeiro fundamento é a luta de classes. Leia comigo. No centro da teoria marxista está a ideia de que a história é essencialmente a história da luta entre classes, entre opressores e oprimidos. Segundo essa visão, as estruturas sociais, políticas e culturais existem para manter a dominação de uma classe sobre a outra, o que supostamente justifica a necessidade de uma revolução que inverta essas posições. O que está em negrito aqui, eu quero que você observe. A história da luta entre classes, opressores e oprimidos, tá? E o domínio, a dominação de uma classe sobre outra. Cria-se, então, a necessidade de uma revolução. Isso é a luta de classe. Essa teoria acredita que a luta que nós temos que
fazer para uma sociedade melhor é o outro, é o ser humano. Tá? Então, uma luta contra outro ser humano, sempre avisando o domínio sobre outra classe que já é dominante e assim promove uma revolução. Tá? Então, a gente vai observar à luz da palavra que existe um contraponto, pois nós não acreditamos nesse tipo de luta. É importante frisar isso em sala de aula. Ó, a cosmovisão cristã, porém, enxerga a história sob outra ótica. O ser humano criado por Deus caiu pelo pecado e necessita de redenção por meio de Cristo. A luta real não é apenas entre classes sociais, mas também entre verdade e o erro, entre a luz e as trevas. E o nosso texto áureo para falar sobre luta é Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz: pois a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas como essa tradução diz, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então é importante frisar isso para a nossa juventude, que nós temos uma guerra, nós temos uma luta travada, iminente, verdadeira, que ela é, sim, de fato, a luta pelo qual precisamos estar constantemente preparados, uma luta espiritual. Contra a luta de classes, acredita que o problema é o outro, nós acreditamos que existe uma luta espiritual por trás desse mundo e a gente precisa combater com as armas certas, com as armas também espirituais, tá? E aqui nós já avançamos, tá? Com o nosso segundo fundamento do materialismo histórico, que é o materialismo dialético. O materialismo dialético propõe que todas as mudanças sociais ocorrem como resultado de contradição interna nos sistemas materiais sem qualquer interferência externa ou divina. Observe essa palavra, sem qualquer interferência externa ou divina. A história acabaria sendo um fluxo impessoal sem sentido transcendente. Tá? Essa teoria nega a possibilidade de intervenção divina e a realidade de princípios morais imutáveis, substituindo-os por um relativismo histórico, que legitima qualquer ação em nome da evolução social. Isso é inacitável para os cristãos, pois a história é dirigida por um Deus soberano, que estabelece limites morais e julga as ações humanas com justiça. Salmo 75, versos 6 e 7. Importante a leitura. A dialética marxista é, portanto, incompatível com a doutrina bíblica da providência. O que é importante você destacar aqui no materialismo dialético? Que eles descartam o transcendente, descartam o sobrenatural, descartam a soberania de Deus para agir e justificar as suas ações, seja por qual meio for. Então, basicamente, eles eliminam qualquer tipo de cartilha moral, vamos dizer assim, para que o seu estado moral não seja acusatório. Fazendo isso, eles podem ter qualquer tipo de ação e comportamento que eles vão gritar, chamando de revolução. Então, nesse materialismo dialético, eles centralizam-se em uma bolha, todas as informações, não acredita em nenhuma interferência divina, e aí naturalmente se movimenta apenas com a bolha criada, e todos aqueles que são adeptos dessas bolhas são impostos a se submeterem, e eles não aceitam qualquer tipo de oposição, tá bom? Separamos um texto bíblico aqui, tá? Esse texto é em Isaías capítulo 46, versículo 9, versículo 10. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início eu faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Perceba a soberania de Deus nesse texto. Nós vamos falar sobre a soberania de Deus, mas esse texto ele ressalta o poder, o domínio, o controle, a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Enquanto o materialismo dialético acredita que apenas a centralidade interna e as pautas internas, desprezando Deus e justificando seus atos imorais, é o suficiente. Nós acreditamos no Deus soberano que interfere na história humana e que está em pleno controle de todas as coisas. Tá? Separamos aqui dois textos, um em Ezequiel 36, 26, que diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Esse darei é justamente a interferência de Deus sobre a vida humana. É Deus dando, é Deus mudando, é Deus transformando. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de
carne. Então, existe sim uma interferência de Deus na vida humana. Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Mais um texto que revela não só a interferência de Deus, como o caminho para uma vida transformada. E aqui o caminho de uma vida transformada, destacamos 3: arrependimento, novo nascimento e uma vida cheia do Espírito Santo do Senhor. Tem sido bênção para você até aqui esta aula? Se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas pela poderosa palavra do Senhor. Vamos avançar. Subtópico 3. Visão ateísta. O materialismo histórico parte de uma base ateísta declarada. De fato, é declarado. Marx dizia que a religião é o ópio do povo, ou seja, uma ilusão criada para manter os pobres subjugados e satisfeitos com a sua condição. Assim, Deus é tratado como uma invenção humana e a fé cristã é vista como um obstáculo ao progresso social. Tal visão é não só anticristã, como também explicitamente hostil à revelação bíblica. Na visão ateísta, ensina que toda a realidade é explicada apenas pela matéria. Toda a realidade é explicada apenas pela matéria. Economia e relações sociais. Dentro dessa visão, vamos lá. Deus não existe, ou seja, aqui está o ateísmo declarado. A religião é vista como uma construção humana apenas. A fé seria um mecanismo de controle social apenas. Quando Marx afirma que a religião é o apoio do povo, ele quer dizer que a religião funcionaria como um anestésico, ela aliviaria o sofrimento emocional, mas impediria as pessoas de lutar contra injustiças sociais. Ou seja, para ele, a fé não liberta, mas acomoda e aliena. Tá? Então, na visão ateísta, claramente Deus não existe, Deus não está, Deus não opera. A fé é uma utopia, como ele dizia. A fé é usada apenas para controle social, para domínio de mente, para acomodar pessoas, para alienar vidas. Então, é importante você observar e falar isso em sala de aula sobre essa visão ateísta, reforçar que essa visão, ela contrapõe explicitamente, declaradamente a nossa fé. Tá? E aqui eu separei alguns pontos que contrapõem a visão ateísta. Veja bem, a Bíblia apresenta uma visão completamente oposta. Primeiro, a fé, ela não aliena, ela revela a verdade. Pois o texto diz: conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 32. O evangelho não engana, ele liberta da mentira, do pecado e da cegueira espiritual. Tá? Segundo, a religião falsa pode oprimir, mas a fé verdadeira transforma. Segundo Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz: a religião pura e imaculada é o quê? Visitar os órfãos e as viúvas. A Bíblia reconhece que existe religião vazia, mas a verdadeira fé produz justiça social verdadeira, real, palpável. Ou seja, a verdadeira fé nos impulsiona para uma prática verdadeira, tá? Ou seja, é algo intencional. O evangelho liberta os oprimidos. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19 diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então eu coloquei aqui essas referências, esses pequenos comentários, justamente para dar base e contrapor a visão ateísta. Enquanto eles acreditam apenas na matéria, nós acreditamos em um Deus que interfere na história humana e muda e transforma a vida do mais vil pecador. Amém? Glória a Deus. Sendo assim, nós avançamos para o nosso segundo tópico, visão bíblica da história e do ser humano. Na história do ser humano, acreditamos no quê? Na soberania de Deus. Então, o primeiro subtópico é justamente um atributo incomunicável de Deus, que é a sua soberania. A narrativa bíblica afirma com clareza que Deus é soberano sobre todas as nações, povos e tempos. Em Atos 17, 26, Paulo declara que Deus estabeleceu os tempos e previamente ordenados os limites da habitação dos homens. Isso significa que a história não é resultado do acaso nem de forças impessoais, mas está sob a direção sábia e justa do Senhor. A Bíblia mostra que ele levanta reis e abate-os, tudo conforme os seus desígnios eternos. Daniel capítulo 2, verso 21.
Deus é soberano em todas as suas ações. Deus está no controle sobre todas as coisas. Deus declara que ele estabeleceu tempos previamente ordenados, limites e habitação dos homens, tá? Então, diferente da visão ateísta, diferente da visão materialista, dialética, diferente de qualquer tipo de ideologia que se levantou ao longo da história, na história humana, a ação soberana de Deus, ela é palpável, visível, real, verdadeira, tá? E nós temos motivos de sobra para glorificar o nome do Senhor por causa disso. Avancemos aqui. Leia comigo, essa soberania divina não anula o quê? A responsabilidade humana, mas coloca a história dentro de um propósito redentivo maior. Atos 17 e 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e o limite da sua habitação. Porque é importante destacar que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Porque existem alguns argumentos materialistas que eles acreditam que essa soberania de Deus não é verdadeira. Porque se de fato Deus for soberano, ninguém passa fome. Se de fato Deus for soberano, ninguém é abusado. Se de fato Deus é soberano, o inocente não morre. E aí, esses argumentos é justamente para afrontar Deus e a sua soberania. Só que o estado de soberania de Deus não anula a decisão, o livre-arbítrio e a responsabilidade humana. E isso aqui é muito importante destacar, porque ao longo da história, a soberania de Deus não perdeu o controle, mas a responsabilidade humana e de seus atos e decisões, elas cada uma são observadas e também penalizadas. E tudo isso nós precisamos destacar em sala de aula e reforçar justamente sobre essa responsabilidade divina. Vamos ver aqui algumas bases sobre isso. Tá? Olha aqui, ó, responsabilidade humana. Deus governa, mas o homem continua responsável por suas escolhas. Então, olha aqui, ó, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, perceba que a soberania de Deus condiciona ao homem a autoridade de que ele tome uma decisão. E Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente ele vai colher. Reforce isso em sala de aula. Romanos capítulo 14, versículo 12, diz de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós prestaremos conta diante do trono branco, diante do tribunal de Cristo, cada um de nós. Amém ou não amém? Avançando aqui, nós vamos para o nosso segundo tópico, que na verdade é a continuidade dessa soberania, desse ato de responsabilidade pessoal. Um Deus soberano, mas que também responsabiliza os nossos atos. E aqui é justamente essa dignidade e livre-arbítrio. Leia comigo. Segundo Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, com dignidade, responsabilidade moral e capacidade de escolha. Isso significa que cada pessoa possui valor intrínseco, independentemente da sua posição econômica. O livre-arbítrio é parte dessa dignidade e permite ao homem escolher entre o bem e o mal, entre a obediência a Deus ou a rebelião contra ele. Nesse caso, temos aqui algumas referências. Por que é importante falar sobre a dignidade e livre-arbítrio? Existem algumas linhas teológicas que acredita que a depravação do homem ela é total, absoluta. Sendo assim, o homem não tem nenhum tipo de autonomia ou capacidade de tomar decisões próprias que possa interferir no seu futuro. Vamos ver na Bíblia que isso não é uma verdade. Leia comigo Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Olha a palavra escolhe. Toma uma decisão. A decisão é sua. Escolha você. Eu estou te dando testemunhas e estou te dando as oportunidades. Josué capítulo 24, versículo 15, o textuário de declaração da família. Escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei hoje. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é importante falar para a nossa juventude. O poder do livre-arbítrio, da autorresponsabilidade. Muitos jovens entram na faculdade, muitos jovens estão tomando decisões equivocadas e pensam que isso não serão penalizados, pensam que isso não são observados. Nós aprendemos à luz da palavra que o livre-arbítrio de Deus é a autorresponsabilidade humana. E ter essa conscientização é muito importante.
Sobre a dignidade e livre-arbítrio, materialismo histórico, que trata o ser humano como produto das estruturas materiais e econômicas. Ele não é livre, mas condicionado. Tal ideia elimina a responsabilidade pessoal e abre caminho para justificativas ideológicas para o pecado e a violência, como se o mal não fosse fruto de um coração corrompido, mas apenas resultado de opressões externas. Gente, isso aqui é poderoso, porque existem muitas narrativas, principalmente hoje, com uma polarização entre esquerda e direita, que é importante a gente frisar, que essa liberdade do homem, ela é condicionada dentro do seu contexto social. E por conta dessa condição, ele matou. E por conta dessa condição, ele roubou. E por conta dessa condição, ele fez o mal contra outra pessoa. Perceba que é um contexto social que condicionou determinado fulano para determinada ação. Só que nós sabemos, cristãos, palavra, Bíblia, Deus soberano, que o coração do homem é corrompido. A queda foi uma verdade em Gênesis 3. A depravação, ela foi nítida ali naquele texto. E isso percorreu em toda a humanidade, comprometendo justamente esse estado moral do homem. Então é importante você frisar sobre isso, que existem essas narrativas que pregam que os homens são condicionados e por isso justificam tais atos, quando na verdade o coração do homem se inclina para o mal e moralmente encontra-se distante de Deus. Está escrito na palavra: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Frise isso em sala de aula e é muito importante. Olha só, responsabilidade moral. Coloquei 2 versículos aqui para você reforçar. Romanos capítulo 14, versículo 12, né? Foi o texto dos 2 textos anteriores. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Em Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. E o nosso último tópico desse tópico, subtópico desse tópico, é a solidariedade cristã. Essa solidariedade nasce da regeneração e do novo nascimento. Necessário vos é nascer de novo, João capítulo 3, versículo 7. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, 2 Coríntios 5:17, e não de estruturas sociais. Perceba que a solidariedade cristã, ela é fruto de uma vida regenerada. Solidariedade cristã é fruto de uma vida perdoada. Solidariedade cristã é fruto de um evangelho entendido, uma maturidade cristã aguçada. Então, nós podemos entender que essa solidariedade ela tem base bíblica e não vem de estruturas sociais, movimentos ou até mesmo revoluções. Leia comigo. Diferentemente das ideologias que tentam impor a igualdade por meio da coerção, o evangelho transforma os corações para agir com generosidade e justiça. A justiça bíblica é fruto da graça e não da luta de classe. Ela busca reconciliação e não revanche. Ela busca reconciliação e não matança. Ela busca reconciliação e não destruição. Então, na graça de Deus, nós temos um coração solidário porque Cristo Jesus padeceu por nós na cruz do Calvário. Reforce isso em sala de aula, intensifique essa palavra, fale sobre isso, porque nós entendemos que essa solidariedade só vem por meio de um coração regenerado. Tem sido bênção para você essa aula até aqui? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. É necessário que assim faça, pois assim você nos ajuda para que semana após semana possamos estar aqui aprendendo mais da palavra de Deus. Avancemos sobre a solidariedade cristã. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João capítulo 3, verso 16 e 18. A solidariedade cristã é prática, voluntária e baseada no amor sacrificial. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ou seja, a justiça bíblica é equilibrada. Ela envolve justiça, misericórdia e humildade, e não conflito social. Tá? Destaque isso em sala de aula. Eu tenho certeza que será bênção de Deus na sua vida. E para nós terminarmos esse ponto, a solidariedade cristã é a prática
de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas o quê? Tribulações. Deus considera verdadeiro cristianismo aquele que se traduz em cuidado real com os mais vulneráveis. Não é apenas teoria, é prática. Hoje, graças a Deus, existem muitos movimentos sociais, existem muitos institutos, muitas associações que geram benefício, que geram recurso. Mas a maioria dessas associações, recursos, instituições, se movimentam por viés político, ideológico. E aqueles que não compactuam com tal ideologia não são bem-vindos entre eles. São rejeitados, não aceitam qualquer tipo de ideia ou de imposição contrária àquilo que eles acreditam. Na fé cristã, pois nós acreditamos que um coração regenerado, ele é generoso, solidário, está apto para servir o outro. Afinal de contas, evangelho é servir o outro. Evangelho é sempre olhar para a vida do outro. Quando a gente entende isso, nós estamos dispostos a cumprir o texto que diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Reforce isso em sala de aula, eu penso que vai ser bênção de Deus na sua vida. E vamos caminhar para o fim, para o nosso último tópico dessa aula, que fala sobre as consequências práticas e espirituais desta obra. Primeira consequência, perseguição religiosa. A história moderna oferece inúmeros exemplos dos perigos do materialismo histórico quando aplicado ao governo. Em países como a União Soviética, a China comunista, Cuba e outros, o regime marxista resultou em severa repressão à liberdade religiosa. Igrejas foram fechadas, líderes foram presos ou mortos, e a Bíblia foi proibida em muitos contextos. Essa perseguição comprova que ideologias anticristãs não são neutras. Elas ativamente se opõem à fé e buscam silenciar a mensagem da cruz. O povo de Deus, no entanto, permanece o quê? Firme, mesmo sob pressão, seguindo os passos de Cristo e dos apóstolos que preferiam sofrer e negar a verdade. E esse é o texto de Atos, capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse texto revela prioridade espiritual, coragem cristã e obediência consciente. Prioridade espiritual, Deus deve estar acima de qualquer autoridade humana. Coragem cristã, a fé verdadeira se mantém firme mesmo sob pressão. Obediência consciente, o cristão não é rebelde, mas também não negocia princípios eternos. Na perseguição religiosa, nós percebemos que existem muitos países comunistas, opressores, que de fato oprimem qualquer tipo de fé contrária àquilo que eles acreditam. E o cristianismo talvez seja o movimento protestante que atribui uma fé genuína a Deus, mais perseguido ao longo da história. Quando você observa a própria história da igreja, você lê alguns livros, eu te dou um exemplo, As Catacumbas de Roma, ali você vê as páginas em cada letra sangrarem, porque os cristãos foram perseguidos justamente pela sua fé. Quando você observa Atos, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, antes de ser convertido, era um perseguidor da fé, dos cristãos, um perseguidor sobre aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. Então você percebe que a nossa fé, ela sempre foi alvo de perseguição ideológica, ela sempre foi alvo de movimentos sociais, sempre foi alvo de determinados grupos que não aceitavam a palavra de Deus e a sua doutrina. Ao longo da história, isso é uma verdade. Só que enquanto os homens, eles pensavam que ao matar, ao aprisionar, ao prender, ao maltratar, esses cristãos se calariam, pelo contrário. A gente observa na luz da palavra que quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja do Senhor crescia. E isso é uma verdade ainda nos dias de hoje. Sabemos que centenas e centenas de cristãos espalhados no mundo são perseguidos por conta da sua fé, maltratados, decapitados. Mas nós mantemos a nossa fé firme no Senhor,
pois Ele é a nossa bússola, Ele é o nosso alvo, e mesmo que a morte na carne seja uma verdade, o nosso espírito aguarda a eternidade para todo sempre diante do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por esta palavra? É a presença do Espírito do Senhor que nos mantém firme diante do Senhor. Glória a Deus. Segundo subtópico, o fracasso utópico. Utopia, do grego utopos, lugar que não existe, refere-se a uma sociedade idealizada, perfeita, imaginária e muitas das vezes irrealizável. O materialismo histórico promete uma sociedade utópica, sem classe, sem desigualdade e com justiça plena. A experiência, contudo, mostra que essas promessas resultam em governos autoritários, concentração de poder, pobreza generalizada e perda de liberdades fundamentais. A utopia prometida tornou-se um pesadelo para milhões. Diferente das ideologias, o Evangelho lhe não promete uma utopia construída pelo homem, mas uma transformação real em Deus. Olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. A mudança começa o quê? No interior, não no sistema. O meu reino não é deste mundo. João capítulo 18, verso 36. Jesus não veio estabelecer um sistema político perfeito, mas o reino espiritual eterno. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6, 23. A verdadeira justiça começa com Deus e não com ideologias humanas. Então aqui, gente, é a visão utópica dos fundamentos da matéria ideológica ao longo da história. De fato, eles vendem apenas uma ilusão. E essas ilusões não têm comprovação histórica de sucesso em lugar algum. Pelo contrário, só fracasso, destruição, miséria. É só você olhar aqui para o nosso país vizinho, a Venezuela, outros países no mundo, espalhados no mundo, que adaptaram essas ideologias comunistas, visando apenas interesses de pequenos grupos, e o fim sempre é destruição, miséria e caos. Tá? Então é importante te observar que no Evangelho não existe essa utopia, não existe. Pelo contrário, nós acreditamos piamente e vivemos dia por dia a celebração e a paz que Cristo promoveu para nós, nos redimindo dos nossos pecados. Tá bom? Avançando aqui, a tentativa de construir uma sociedade perfeita sem Deus falha, porque ignora a raiz do problema, que é o pecado. Somente o Evangelho oferece uma solução real, pois transforma o homem de dentro para fora. Temos o nosso terceiro subtópico que diz testemunho da igreja. Os cristãos são chamados a não se conformarem com o pensamento deste mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas a resistirem com mansidão e firmeza, confiando no Senhor e vivendo segundo os padrões eternos da sua palavra. Viver com fidelidade à verdade revelada também é um ato de resistência às pressões culturais. Em um mundo cada vez mais secularizado e ideologizado, permanecer na palavra é um testemunho poderoso. Isso não significa alienação, mas engajamento com o discernimento. O cristão não é chamado a afastar-se do mundo, mas sim ser o sal da terra e luz do mundo, Mateus capítulo 5. Influenciando com verdade do evangelho e não sendo moldado pelas ideias dominantes. E aqui nós temos pelo menos 3 versículos que falam sobre testemunho e a importância de dar testemunho. Então, só voltando aqui rapidamente, para a gente fazer um breve comentário sobre esse testemunho, é que nós, cristãos, somos uma resistência pelo simples fato de testemunhar a verdade, de viver a verdade. Então, o maior testemunho, isso os nossos pais já declaravam e é uma verdade, o maior testemunho é a nossa própria vida, a nossa própria conduta, o nosso próprio parecer, o nosso próprio posicionamento. E se tem um tempo que nós precisamos de jovens posicionados, esse tempo chama-se hoje. Nós precisamos nos posicionar como cristãos. Nós precisamos nos posicionar com a fé que nós carregamos. Existem movimentos, ideologia, existem forças, existem ações que a qualquer custo estão lutando para destruir a nossa fé.
E aqui que entra o posicionamento cristão, aqui que entra a nossa defesa da fé cristã, nossa apologia cristã. E isso com certeza condiciona um testemunho firme. E o texto que diz que somos luz, que somos sal, ele se materializa como verdade. Todos ao nosso redor veem que há um Deus em nossa vida que está em plena atividade e serviço para atuar em sua soberania. Tá bom? Então, esses 3 versículos aqui, olha, Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Tá? Combate o bom combate da fé. Esse era o início. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Separei esses 3 versículos para que você acrescente aí em sala de aula, também na sua congregação. E aqui, queridos, nós concluímos mais uma lição da nossa juventude e hoje nós aprendemos que o materialismo histórico reduz erroneamente a realidade às questões materiais e conflitos humanos, tá? Negando a existência e a ação de Deus, bem como a existência de valores eternos. A fé cristã, por outro lado, reafirma que o Senhor governa todas as coisas e orienta o curso da história. Dessa forma, somos chamados a viver a verdadeira justiça e solidariedade na igreja com o fruto do Evangelho, mantendo vigilância e fidelidade à palavra de Deus, independente das teorias materialistas humanas. Pois bem, essa foi a nossa lição de hoje. Nós concluímos e estudamos sobre todas essas teorias, e como está na revista, são teorias. Nós acreditamos na palavra em sua totalidade, a soberania de Deus, o controle de Deus, o temor do Senhor no coração da igreja nos movimenta para uma vida de testemunho e fé, contrariando todo e qualquer tipo de ideologia. Você participou comigo mais uma vez? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima aula em nome de Jesus.